Olá, nós vamos continuar o estudo com o tema Temos um Salvador Triunfante, parte 2. Eu lerei 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aqui no versículo 15, fala que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Este Salvador triunfante, ele vem nos buscar e vai nos levar para si. Esse texto aqui, ele fala do arrebatamento. Na verdade, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidos. É difícil para algumas pessoas entender assim. Porém, o arrebatamento, ele acontece antes do seu retorno aqui para esta terra. No arrebatamento, Cristo vem buscar apenas a sua igreja. Na sua segunda vinda, ele vai pisar nessa terra, aliás, em Jerusalém, e vai estabelecer o seu reino. O arrebatamento é quando Cristo retorna para remover a igreja, para arrebatar a igreja e levar para si. O arrebatamento ele é descrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Os crentes que já morreram serão ressuscitados, juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com o Senhor no ar. Isso acontecerá em um momento, em um piscar do olho. A segunda vinda de Cristo é quando ele retorna para derrotar o anticristo, destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. A segunda vinda dele é descrita em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Algumas diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à terra. No arrebatamento, ele vem para seus santos. E numa hora que ninguém espera. Mas na segunda vinda, ele vem com seus santos, quando todos souberem que ele está vindo. A segunda vinda ocorre depois do grande e horrível período de tribulação. Conforme Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, e Apocalipse capítulo 3 e o verso 10. O arrebatamento vai ser secreto, instantâneo. A segunda vinda será visível a todos. A segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins dos tempos acontecerem. O arrebatamento, ele é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos esperando. O arrebatamento e a segunda vinda são eventos separados. Porém, os dois envolvem o retorno de Jesus. Primeiro, o arrebatamento para a sua igreja e depois ele retornando para reinar sobre esta terra durante 1000 anos. No entanto, é importante reconhecer as diferenças. Em resumo, o arrebatamento é o retorno de Cristo
as nuvens para remover os crentes no arrebatamento e antes do tempo da ira de Deus. A segunda vinda é o retorno de Cristo à terra para dar um fim a um período de tribulação e derrotar o anticristo, seu império mundial diabólico, e prender Satanás por 1000 anos e estabelecer assim o seu reino. A vinda que a noiva de Cristo tanto deseja é gloriosa. Levará à ressurreição dos mortos e à transformação dos corpos dos vivos. Isso fica bem claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas temos também outras passagens, como por exemplo, em Filipenses 3, verso 20, que diz que de onde, os céus, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em outras passagens, nós podemos ver a igreja na expectativa desta vinda, deste arrebatamento. Em 1 Coríntios 1:7 diz, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 9 e 10 diz assim, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho. Em Tito 2:13 diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em Hebreus 9:28 diz que aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Tiago 5:7 diz, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Meus amados, depois que Cristo arrebatar a sua igreja, Ele vai nos levar ao céu. E no céu, a igreja terá dois eventos importantes. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, terá um período de tribulação, 7 anos. E será um período de julgamento. Deus julgará esta terra, derramará a sua ira. Ele vai mandar 7 selos, depois 7 trombetas, 7 taças. O anticristo será uma pessoa, digamos assim, que reinará nesse período. Ele será o protagonista nesse período, embora que ainda controlado por Deus. Esse período terá uma igreja apóstata. E no finalzinho da tribulação, Cristo ele vai voltar. As nações estarão ali reunidas para guerrear e ele vai derrotá-las. A batalha do Armagedon. E aí ele julgará as nações, prenderá Satanás por 1000 anos, estabelecerá o seu reino, um reino de paz. Um resumo aqui dos eventos escatológicos. Depois haverá o juízo final e as eras intermináveis. Em Tito capítulo 2, versículo 13, versículo que já foi lido, eu quero aqui ainda ler mais uma vez. Quero lembrar os amados que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Vamos aguardar este Salvador triunfante. Ele nos salvou e vai nos levar para si. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado por esta tão grande salvação. Obrigado, Deus, por esta tão grande esperança de um dia estarmos com o Senhor. Obrigado por tudo, no seu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém.